Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou replantar o meu Philodendron atabapoense com um tutor de Sphagnum que vai contribuir muito para o tutoramento e o crescimento dessa planta aqui. Acompanhe o vídeo de hoje comigo. Se você chegou no canal por esse conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Se você gostar do conteúdo também, curte, comenta para eu saber o que você achou e compartilha com outras pessoas. Vou começar te mostrando essa planta rapidamente para você ver como ela está atualmente, mas eu já fiz um vídeo específico aqui no canal de apresentação do Philodendron atabapoense, mostrando as principais características dessa planta e também dizendo as formas de cultivo mais adequadas para ela. Então, essa é uma planta nativa do Brasil. Tá? É uma planta com esse verde vivo, bem bonito, que se destaca, né? Mas as folhas, essa aqui é uma folha mais nova, com esse verde mais claro. As folhas mais antigas têm um verde mais escuro. E assim como alguns outros filodendrons, o verso das folhas também é arroxeado, bem lindo. O pecíolo dele tem algumas manchinhas, alguns pontinhos ao longo do cabo. É bem interessante. E é uma planta, assim como a maioria dos filodendrons, escandente. Então ela vai gerando raízes auxiliares ao longo do caule. Por isso que um tutor é muito bem-vindo e adequado para o cultivo dessa planta. Ele cresceu, tá, nesse baldinho improvisado e também com esse escoramento aqui também improvisado, mas hoje eu vou fornecer um vaso mais bonito e também um tutor de Sphagnum para essa planta ficar bem vistosa. Vou começar te mostrando os materiais que eu vou utilizar e que você também vai precisar por aí na sua casa para fazer o plantio de um Philodendron, que pode ser qualquer outro Philodendron, em um vaso com um tutor de Sphagnum. Então eu vou usar algumas britas para colocar no fundo do vaso e deixar o vaso mais pesado e também fazer uma drenagem. Vou utilizar esse vaso aqui que tem uma altura boa, ele tem 30 centímetros de altura, então ele vai dar sustentação para esse tutor e também para essa planta. Um pedacinho de tecido para fazer a camada de drenagem, tela de viveiro de plástico para fazer o tutor, um pedaço de cano de PVC, uma tesoura e também vou utilizar algumas abraçadeiras de nylon que você compra por unidade ou pela quantidade que você quiser para fechar o tutor e também substrato vegetal para fazer o plantio dessa planta. Esses são os materiais, além do Sphagnum umedecido para fazer o tutor. Vamos lá então, eu vou começar aqui confeccionando o tutor de Sphagnum para utilizar no plantio do Philodendron. Então, para fazer o tutor, você pode usar uma tela de viveiro como essa de plástico. Essa aqui, como você pode ver, ó, tem uns furinhos um pouco maiores. Tem uma que tem uns furinhos menores e ela também é mais adequada para isso. Mas essa aqui funciona e dá certo. Eu também tenho um vídeo específico aqui no canal ensinando a fazer alguns tutores para a planta. Vou deixar esses dois vídeos na tela final para você. Tem ideias diferentes, materiais também diferentes para você fazer na sua casa. Então, além da tela, você vai precisar de um cano de PVC, e aí o cano de PVC é ideal que ele tenha o mesmo tamanho, o mesmo comprimento da tela que você está utilizando. E aí a gente vai abrir essa tela aqui e já com o musgo Sphagnum umedecido, que você vai comprar uma boa quantidade e utilizar o quanto você precisar, você vai começar colocando esse musgo Sphagnum aqui, e aí você vai fazendo uma caminha para vir colocar o cano em seguida. E aí é bom que você tenha uma boa quantidade de musgo para utilizar, porque precisa de bastante. Não tem uma quantidade muito certa, mas é uma boa quantidade. E aí você preenche bem todos os espaços. O importante é fazer realmente uma camada aqui, ó. Deixa eu tirar isso para você visualizar melhor. Você faz uma boa camada, como se fosse uma cama mesmo, e aí você coloca o seu cano no centro aqui dessa estrutura, e aí a gente vai fechar, a gente vai enrolar isso aqui. E o importante agora é que você feche, deixando isso aqui bem firme, para que mantenha e sustente. Agora, depois de fechar, você vai utilizar as abraçadeiras para prender essa estrutura. E aí vai colocando. A abraçadeira é bem fácil para fazer isso aqui.
porque ela fecha com facilidade, então facilita. E aí vai apertando e vai fechando, de modo que isso aqui vai ficar bem firme. Depois de fechar boa parte do seu tutor com as abraçadeiras, a gente vai cortar os excessos delas e deixar isso esteticamente mais bonito. Esse é um material que facilita muito a montagem do tutor porque é prático. É normal cair um pouquinho de musgo, você pode colocar para dentro de novo, mas se a sua tela for mais fechadinha, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer bem menos. Então, o tutor fica assim, bem funcional, muito bem feito, olha. E fica um material ótimo para o enraizamento da planta. Agora, o que eu vou fazer é iniciar o plantio e o replante do filodendron no novo vaso com o tutor. Então, tenho aqui esse vaso que, como eu te falei, tem 30 centímetros de altura. É ideal que ele seja maior quando a gente está utilizando um tutor, para que esse vaso dê mais estabilidade e sustentação para o tutor e também para a planta. Então, usa um vaso de preferência mais comprido e ele tem muitos furos aqui no fundo. Eu vou colocar também as britas aqui no fundo. Você pode colocar a argila expandida? Pode sim, mas a argila expandida é mais leve e o ideal aqui é que a brita é porque ela é mais pesada, então ela vai dar mais estabilidade também para esse vaso, porque o tutor acaba ficando um pouquinho, né, instável, então a brita ajuda na sustentação do vaso. Coloque então uma boa quantidade de brita aqui no fundo do vaso, fazendo uma camada, e em seguida a gente vem com um pedaço de tecido, que pode ser qualquer tecido. Aqui no caso eu estou utilizando o TNT, que eu sempre uso, que é bem fácil. E aí você faz uma forração aqui, uma camada, só para o substrato não entrar em contato com a brita. E aí você vai colocar o seu tutor, vai manter ele aqui no meio, no centro do vaso, ou pode colocar também para as laterais. E aí a gente vai colocar já um pouco de substrato aqui, para estabilizar esse material aqui no centro do vaso. Então, coloco um pouco de substrato nas laterais. O substrato que eu estou utilizando aqui agora é o substrato vegetal à base de casca de pinos triturada e decomposta naturalmente, que é a mistura que eu já sempre utilizo aqui nos vídeos do canal mesmo e nos meus replantes em geral. Então, coloco uma boa quantidade para firmar esse tutor aqui no centro do vaso. Se você quiser, também pode colocar o tutor, né, de lado, escorado, isso fica a seu critério. Vou tirar minha planta. Gente, tirei a planta do vaso. Ele estava muito enraizado. E agora eu vou colocar aqui dentro. Vai ficar um pouquinho irregular mesmo, não tem problema. Coloco o tutor. Ó, vai ficar mais pro lado mesmo, não tem problema, é normal inclusive. E agora eu vou completar com o substrato.
Então agora que eu já amarrei a planta no tutor, eu vou completar aqui com o substrato, finalizando então esse plantio. E aí você pode apertar um pouquinho para deixar o tutor mais firme, né? É importante que fique firme para que depois também isso não caia. Então coloca um pouquinho mais para cima nesse momento, bastante substrato, porque com o tempo ele vai se ajustar e se organizar aqui dentro também. E aí se você observar que o tutor está ficando pesando para um lado, né? Você pode apertar um pouquinho e aí ele fica mais firme. Prontinho, gente, tudo certo com esse plantio. Gente, olha só o resultado final dessa planta com o tutor. Como muda toda a aparência, o aspecto da planta, fica mais bonito, né? Fica mais atrativo. Olha como valoriza a planta, gente. Fica, né, bem legal. E quando você terminar de plantar, você também pode utilizar um borrifador de pressão como esse para todos os dias molhar o esfagno aqui do tutor, manter isso bem úmido, porque vai contribuir para o enraizamento da planta nesse material. Então você pode utilizar esse borrifador que ajuda muito também nesse cultivo. E olha como fica lindo isso, gente. Agora a planta poderá gerar suas novas raízes aqui dentro desse material, que é muito benéfico para o crescimento dela. E olha como ficou lindo. Por isso que eu te falo, usa um vaso um pouco mais alto, porque ele dá mais sustentação para o tutor e também facilita, né, o cultivo dessa planta. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar a confecção do tutor de Sphagnum e o plantio do Philodendron atabapoense nesse material. Lembrando que esse mesmo tutor aqui também funciona para todos os outros Philodendrons, e se você fizer por aí, me conta que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, curte, comenta para eu saber o que você achou, compartilha com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.